Olá, eu me chamo Juliane Rodrigues Amaral, discente do curso de pós-graduação em Educação Inclusiva no Campo. Este vídeo ele está sendo gravado para a avaliação na disciplina Deficiência Visual, Fundamentos e Adequações Curriculares, Metodológicas e Curriculares. Bem, ele foi pensado, foi arquitetado para trazer aqui alguns recursos pedagógicos para se trabalhar com uma criança que possui a deficiência visual. Ao pensar nas características, em como fazer esses recursos pedagógicos, foi pensado também na criança, as características da criança, a deficiência que ela possui, em que sentido esse recurso ele pode ajudá-la a desenvolver, né? Que, claro, que nós professores, o que nós queremos e o que nós optamos é sempre procurar materiais que venham fazer com que o nosso aluno ele se desenvolva dentro daquele ambiente onde ele se encontra. Sendo assim, eu trouxe aqui alguns materiais, alguns recursos pedagógicos. Porém, antes de mostrá-los, eu vou caracterizar um pouco essa criança para a qual eu planejei. Lembrando que o nosso aluno, o aluno que nós vamos trabalhar esses recursos, nós pensamos para uma educação infantil, onde o aluno ele está chegando à escola, ele está adentrando esse campo metodológico, pedagógico, e nesse sentido, né, ele está sendo incluído dentro da sala de aula, onde o professor ele consegue, de certa forma, trabalhar com a classe, sabendo que aquele aluno ele está ali e precisa de todos os recursos necessários para se desenvolver. Sendo assim, essa criança que está entrando na educação infantil, ela tem em torno de 4 a 5 anos de idade e ela vamos supor que ela já nasceu com a deficiência, ela já nasceu com a deficiência, então tudo dentro da escola, dentro do espaço escolar, é tudo novo para ela, né? A questão de adaptação, a questão de estar no convívio com outras pessoas, essa questão de estar ali fazendo parte daquele processo professor-aluno, no processo de ensino-aprendizagem. Então, todo esse processo, ele é novo no sentido dela nunca ter experimentado aquela convivência. Então, nós sabemos que para qualquer criança, mesmo as ditas normais, para também aquelas, né, que têm as deficiências, elas enfrentam alguns problemas quando vão adentrar essa vida escolar. É claro que para uma criança que tem a deficiência visual, também acontece a mesma coisa. Nesse sentido, nós sabemos, né, que para o professor ter uma criança inclusa dentro da sala de aula é um desafio muito grande. Porém, é um desafio que o professor precisa pensar nas metodologias e nos recursos que ele irá usar para que aquele aluno ele consiga se desenvolver. Então, pensando nessas questões, nós sabemos que a vida escolar do aluno, ela começa, né, ali com os conceitinhos, e pensando numa aula que esses recursos pedagógicos eles foram todos formulados, foi numa aula de matemática, onde nós sabemos que usar recursos pedagógicos dentro da aula de matemática, hoje em dia, é o que torna a educação muito mais atraente, porque nós descobrimos, né, de certa forma, em todo esse período de reformulação, de educação, que o melhor método para o aluno aprender é o método da interação com recursos pedagógicos. O aluno, ele tende mais a aprender uma vez que é apresentado a ele toda essa característica, outras questões
questões, outras características de recursos pedagógicos. Então, pensando nisso, e sabendo também, é óbvio, que uma criança que possui, né, que tem a deficiência visual, ela precisa dos recursos, uma vez que ela não tem a visão. Então, um sentido aí, nós sabemos que nós não vamos fazer uso. Então, nós precisamos estar relacionando as nossas aulas, as nossas metodologias para outros recursos, e que esses recursos, eles venham chamar a atenção do aluno e que ele faça aquilo que nós queremos, né? Que é o seu aprendizado. Esses recursos pedagógicos, eles foram trazidos pensando no aluno, como eu já havia dito, né? Nasceu com a deficiência visual, porém até então apresenta somente essa deficiência. Os outros sentidos são sentidos aguçados, sentidos que ele consegue desenvolver facilmente. Pensando nisso, eu tenho aqui alguns recursos pedagógicos que eu fiz para a aula de matemática, para alunos inclusos, né? Vamos supor aí no jardim, no pré-escolar, antes de entrar no ensino fundamental. Então, eu trouxe aqui esse material. Porque eu pensei, como nós sabemos que os alunos, eles precisam ter já... no ensino fundamental é onde ele vai conhecer esses processos, né, da matemática, toda essa questão de aprender a contar, de aprender a reconhecer os números, né, olhar para o número e a reconhecê-los, sendo que a criança que tem deficiência visual, ela não possui, né, não tem como ela saber o número pela visão e já saber que é esse número. Nós precisamos usar um outro sentido. Por exemplo, o sentido que eu trouxe aqui para usar nessa atividade é o tato. Então, muito bem. O que eu resolvi fazer foi assim. Nós colocamos, né, colocamos o 3, e essa aqui, ela é uma continha de adição. Eu até coloquei em EVA aqui justamente para o aluno sentir. É claro, né, nós sabemos que na educação infantil, o aluno, ele não trabalha muito com essa operação, ele trabalha assim mais nessa questão, nós temos um porquinho, aí chegaram mais 3, quantos porquinhos estão no local? Mais ou menos isso. Porém, só que aqui, né, eu decidi colocar aqui, nesse recurso, né, tem o número 1, aí nós já temos aqui o número 1, que é onde a criança, ela vai apalpar, ela vai tocar, e ela vai perceber que aqui só tem uma bolinha. Nesse outro aqui embaixo, é 1 mais, ela vai tocar aqui, vai ver que é o 3. Então, a partir disso aqui, ela vai perceber que ela vai tocar aqui, ó. Vai tocar 1, 2, 3 e tem 3 bolinhas. 1 mais 3, vamos ver quanto é 1, aí mais 3, aí a criança vai conferir. 1, 2, 3, 4. Muito bem, aí nós temos também outra continha aqui, porém essa continha agora, ela já é uma continha de subtração. Nessa de subtração, o que eu fiz? Eu coloquei aqui o número 2, e o número 2, ele tem aqui duas bolinhas aqui em cima, né, pra fazer jus ao número que está aqui. E aqui embaixo eu coloquei o menos também de EVA para a criança tocar, e já ia se adaptando, né, com essas formas. E aí eu coloquei aqui, então aqui tem 1. 2 menos 1 igual a 1. Aí, no caso, essa atividade, ela já vai fazer com que ele consiga introduzir a sua vida na matemática, né? E eu fiz também aqui, eu deixei em branco algumas, porque depois de eu mostrar para ele tudo como essas questões, de eu mostrar o recurso pronto, eu vou também montar essas atividades com ele, fazer com que ele consiga colocar vamos colocar 2 aqui, aí vamos aqui colocar com
negocinhos que eu cortei. Aí colocar aqui o 2, aí o 0, não tem nada, então só vai colocar o 2 aqui embaixo. Eu vou montar tudo com ele até ele ir introduzindo, né, a criança. Claro, da forma mais lúdica, da forma mais prática e chamando a atenção dele sempre. Bem, um recurso pedagógico essencial para a criança que tem a deficiência visual dentro da sala de aula também é a gente apresentar esse mundo, né, das continhas, dos números. Então, o que eu pensei para esse momento, né, para estar introduzindo também a criança juntamente com os recursos pedagógicos, para que ela compreenda essas questões de contagem, de número, que ela consiga ter e perceber todo esse mundo envolvendo a matemática, e também que ela consiga usar todos esses métodos, né, que ela já consiga a contar, sabendo que os números, eles são muito importantes no nosso dia a dia, assim como as palavras, as letras, lá na língua portuguesa, lá no português, né, os números também eles são importantes, e é muito importante com que ele saiba disso. Então, outro recurso pedagógico que eu também pensei foi em apresentar para ele, né, trazer aqui o número 1, é claro que ele não vai ver, mas aí eu já vou, o professor ele já vai, não, número 1, vamos ver, o número 1 é 1, então vamos pegar aqui para nós ver que o 1 é só 1. Número 2, nós vamos tocar aqui, ó, usar também nesse momento usar o tato. Nós vamos tocar aqui para ver que esse número é o 2, ó, número 2. O número 2 tem duas bolinhas, são dois objetos, são duas coisas, enquanto que o número 1 só é 1. E assim nós vamos explicando para ele sucessivamente do número 3, número 4, número 5, que é onde nós vamos introduzir essas questões com ele. Então, pensando dessa forma, nós também, depois de mostrar, nós vamos montar com ele, ajudá-lo a montar, né, como uma atividade, nós vamos ajudá-lo a montar essa folha com todos os números, e claro, só ir avançando mais e mais. Por exemplo, como nós já temos cortados, né, nós vamos mostrar para ele, dar para o aluno o EVA cortado, assim também como pode ser outras coisas também, né. Claro que existem vários recursos pedagógicos com várias finalidades, outros recursos pedagógicos que, além de ensinar o aluno, também tende a incentivá-lo e também aguçar os outros sentidos, né. Então, mas pensando nesse recurso, nós temos aqui, né, no momento que nós fomos fazer com ele, ajudar, né, a construir essa tabela, sabendo que 1 vai colocar um EVA, 2 vai colocar 2 bolinhas, 3 vamos começar a montar, colocar 3 bolinhas, e assim sucessivamente.